Alguns anos atrás, meu amigo Alex decidiu que sua despedida de solteiro seria em Austin, no Texas. A ideia de passar um fim de semana inteiro lá parecia uma verdadeira aventura. Éramos 7 amigos no total, incluindo o noivo. Organizamos tudo e alugamos uma casa incrível para o longo final de semana. A casa ficava a poucos minutos da agitada vida noturna da cidade, mas a viagem até Austin foi algo à parte, exigindo meses de planejamento. Na verdade, esse processo nos aproximou bastante, e acabei criando uma boa conexão com algumas pessoas que estariam no casamento, especialmente com o Stuart. Stuart era uma figura e tanto, sempre cheio de energia, pronto para a festa, embora pudesse ser um pouco intenso às vezes. Ele dizia que esse era o seu charme. Eu já conhecia Stuart desde a faculdade, mas não éramos tão próximos. No entanto, durante os preparativos para a viagem, acabamos nos tornando grandes amigos. No início, nos reuníamos apenas para tomar uns drinks e discutir os planos, mas logo essas reuniões viraram noites de festas, jogos e conversas que iam além do casamento do Alex. Stuart era um espírito livre. Quando saíamos, ele sempre arranjava um jeito de ser o centro das atenções, seja dançando em cima do balcão ou flertando com alguém. Ele tinha essa atitude de a vida é uma festa que eu até admirava. Mas, quando chegamos a Austin, algo parecia fora do lugar. Desde que pisamos lá, Stuart parecia estar fora de controle. Por mais que eu gostasse dele, comecei a duvidar se levá-lo tinha sido uma boa ideia. Ele não tinha limites para beber e parecia não saber quando era hora de parar. Uma noite, ele subiu no balcão de um bar como se fosse um especialista, mas em 2 segundos caiu, levando um grande galo na cabeça. Apesar de não parecer machucado, foi um desastre e quase fomos expulsos do lugar. Na mesma noite, ele começou a discutir com algumas pessoas da festa, deixando Alex desconfortável, e decidimos voltar para a casa que alugamos. Stuart, no entanto, insistia em continuar a festa, dizendo que estávamos desperdiçando a viagem. Quando tentei explicar que a ideia era todos se divertirem juntos, ele nos chamou de chatos e ficou para trás, dizendo que continuaria curtindo sozinho. Voltamos para a casa e acabamos jogando esportes enquanto bebíamos, o que, surpreendentemente, foi uma das partes mais divertidas da viagem. Esqueci do Stuart até por volta das 4 horas da manhã, quando chequei meu celular e vi uma mensagem dele, enviada às 2h30, com uma foto em que ele aparecia seminu, fazendo papel de bobo com um grupo de garotas e um cara. Era algo tão típico dele que, na hora, não me preocupei. Tentei ligar, mas foi direto para a caixa postal. Mandei mais mensagens e nada. Fiquei inquieto e procurei por ele na casa, mas ele não estava lá. Não sabia o que fazer, então acordei alguns amigos. A maioria deles, irritada pelas atitudes de Stuart na noite anterior, sugeriu que o deixássemos sozinho. Alex também estava preocupado, principalmente porque nosso voo sairia em poucas horas. Discutimos o que fazer. Quando estávamos prestes a ligar para a polícia, Stuart finalmente nos ligou. Ele parecia confuso, talvez bêbado ou drogado, e começou a nos insultar, chamando-nos de péssimos amigos e outros palavrões. Apesar disso, insistimos para que ele voltasse para irmos ao aeroporto, mas ele recusou. Desligou a localização e nos bloqueou. Sem escolha, seguimos viagem sem ele. Meses se passaram e ninguém ouviu mais notícias. Procuramos na internet e até em registros de desaparecidos, mas nada. Decidimos que, onde quer que estivesse, ele não queria ser encontrado. No entanto, no último sábado, Stuart reapareceu de uma maneira que ainda me deixa abalado. Por volta da meia-noite, enquanto fazia uma chamada de vídeo com minha namorada, ela notou algo estranho. Alguém estava se movendo no meu armário. Inicialmente, achei que fosse brincadeira, mas logo vi Stuart parado na porta do quarto, com uma aparência assustadora. Ele sussurrou com raiva: "Vocês me deixaram sozinho em Austin." O momento foi aterrorizante. Ele parecia fora de si, com olhos vermelhos e roupas sujas. Eu tentei acalmá-lo, mas ele começou a repetir a mesma frase com mais intensidade. Minha namorada, que ainda estava na ligação, chamou a polícia. Stuart tentou me atacar, mas fui salvo pela chegada dos policiais. Descobriram que ele carregava uma faca e estava em estado de overdose. Ele foi levado para o hospital
Desde então, está sob tratamento psicológico. Ainda não sabemos o que aconteceu com ele em Austin, mas torcemos para que ele se recupere. Cresci em um trailer em uma pequena cidade no Missouri, e minha infância e adolescência foram bem tranquilas. No entanto, quando eu tinha 19 anos, me mudei para Filadélfia para cursar a faculdade e percebi o quanto estava perdendo na vida. A cidade tinha muitas coisas incríveis, uma vida noturna fantástica, restaurantes, museus, parques e várias oportunidades de conhecer pessoas novas. Viver ali realmente me fazia feliz. Era algo completamente diferente da minha cidade pequena e me oferecia muitas oportunidades. Foi lá que finalmente tive meu primeiro relacionamento amoroso. Sempre fui uma garota plus size. No Missouri, os rapazes solteiros me ignoravam. Mas, em Filadélfia, conheci muitos caras incríveis que olhavam além do meu peso e me amavam por quem eu sou. Ou, pelo menos, era assim que eu me sentia. Viver ali me fez sentir muito menos discriminada. Por isso, muito mais aberta a novas experiências e a conhecer pessoas. Conheci Mike no trabalho e ficamos juntos por cerca de 3 anos. Para ser honesta, achei que ele era o cara certo. Nós nos sentíamos super à vontade para conversar sobre tudo, e nosso relacionamento era bom. Mas, toda vez que ele me perguntava sobre minha infância, eu mudava de assunto. Para ser sincera, eu tinha um pouco de vergonha de falar sobre minha vida em Stone Hill. Mike nem sabia que ele tinha sido meu primeiro namorado. Alguns anos atrás, ambos nos formamos e tivemos o verão livre antes de começar nossos novos empregos. Mike sugeriu que fizéssemos uma viagem ao Missouri para ele conhecer de onde eu vinha. No começo, não fiquei muito convencida, mas, eventualmente, cedi. Ele reservou as passagens e eu cuidei da reserva do hotel, porque não queria ficar na casa dos meus pais. Mike nasceu e foi criado em Filadélfia, então ficou surpreso com o quão pequena era minha cidade, mas de um jeito positivo. Ele disse que era encantador, como se estivesse em um país estrangeiro. Fizemos check-in no hotel e eu o levei para conhecer a rua principal. Durante todo o passeio, ele perguntava quando eu o apresentaria à minha família e amigos. Na segunda noite, levei Mike para jantar com meus pais e irmãos. Quando chegamos, todos ficaram chocados ao me verem com ele. Pareciam não acreditar que uma garota como eu estava namorando alguém tão bonito e bem-sucedido como Mike, mas ficaram felizes por nós. No entanto, no dia seguinte, Mike ainda insistia para que eu o apresentasse aos meus amigos de infância. A verdade é que eu não tinha muitos e havia perdido o contato com quase todos. Mais do que isso, eu não queria que ele soubesse o quanto eu era um fracasso no ensino médio. Ele finalmente desistiu, mas deu para notar que ficou decepcionado. No terceiro dia da nossa visita, decidimos almoçar no único restaurante da cidade. Felizmente, estava vazio, exceto por nós e a garçonete, que parecia muito feliz em ter clientes. Mostrei a Mike como era um restaurante típico do Missouri, e tudo estava indo bem até que Vilma apareceu. Vilma tinha sido minha melhor amiga no ensino médio, e fazíamos tudo juntas. Mas, depois que me mudei, percebi que nossa amizade era bem tóxica. Ela fazia piadas cruéis sobre minha aparência quase todos os dias e sempre zombava do meu peso. Vilma era magra e bonita. Acho que ela me usava como a amiga menos atraente para se destacar ainda mais. Ver Vilma era a última coisa que eu queria naquela visita. Nem sequer avisei que estaria na cidade. Quando a vi entrando, tentei esconder o rosto, esperando que ela não me visse. Mas, claro, foi impossível. Ela me notou imediatamente e não hesitou em se aproximar. "Carla, é você!" Ela gritou, com aquela voz irritante. Diante de tanta empolgação, fui forçada a cumprimentá-la e apresentá-la a Mike, que parecia animado por finalmente conhecer uma amiga do meu passado. Vilma se sentou ao meu lado, agindo como se ainda fôssemos melhores amigas, mas era tudo fachada. Ela claramente queria impressionar Mike. Ela começou a contar histórias embaraçosas da minha infância, omitindo todas em que ela era a causa da minha vergonha. Vilma chegou na história que eu mais queria evitar. A vez em que ela me convenceu a nadar nua no riacho e armou para que alguém roubasse minhas roupas. Ela contou isso como se fosse uma anedota engraçada. Talvez fosse para ela, mas não para mim.
O pior de tudo era que Mike parecia completamente envolvido pelas histórias dela, rindo sem parar, sem nem perceber o quanto eu estava desconfortável. O almoço parecia não terminar, e eu mal conseguia abrir a boca. Mike continuava fazendo perguntas para Vilma, conduzindo a conversa para mais histórias embaraçosas sobre mim. O jeito como ele olhava para ela era quase flertando. Eu não podia acreditar. Estava realmente indignada. Parecia que Vilma estava tentando roubar meu namorado. E, a julgar pela diversão dele, estava conseguindo. Assim que terminamos de comer, eu disse a Vilma que foi ótimo vê-la, mas que meu namorado e eu precisávamos ir embora. Então Mike perguntou se ela queria ir ao nosso hotel com a gente. Claro que quero, ela respondeu, colocando o braço em volta do meu ombro. Eu senti vontade de vomitar. Sério, o almoço já tinha sido insuportável, esperando o momento de escapar dali e me livrar de Vilma. E agora os três estávamos saindo do restaurante para o que parecia ser a pior tarde da minha vida. Enquanto Vilma e Mike continuavam conversando e flertando, eu me mantinha calada, sentindo-me péssima e percebendo que essa viagem tinha sido um grande erro. Antes de voltarmos ao hotel, passamos pelo riacho onde, anos antes, Vilma tinha armado para eu nadar nua. Só de olhar para aquele lugar, senti como se estivesse tendo um ataque de ansiedade. De repente, Mike parou, afastou Vilma e sussurrou algo no ouvido dela. Ela riu e disse que parecia uma ótima ideia. Perguntei sobre o que estavam falando, e Mike, sem nenhuma vergonha, disse que não havia ninguém por perto e que deveríamos repetir o que Vilma e eu fizemos quando éramos crianças. Aquilo foi a gota d'água. Claro que não! Gritei, completamente indignada. Vou voltar para o hotel agora. Saiam daqui! Eu me afastei furiosa, mas olhei por cima do ombro e vi que eles não se mexeram. Eu te encontro lá, Mike disse. Eu me senti completamente traída e muito magoada, mas não parei de andar. Quando estava a uns 5 ou 6 metros de distância, olhei para trás e vi que Mike estava tirando a camisa. Vilma me lançou um sorriso provocador. Virei o rosto, rangendo os dentes para não começar a chorar, e voltei ao hotel sozinha, furiosa. Mesmo tendo almoçado bem, pedi um monte de comida pelo serviço de quarto para afogar minhas mágoas. Comi e comi, pensando no quanto Mike tinha me decepcionado de uma maneira tão desprezível. Era para isso que ele queria conhecer meus amigos? Ele era um idiota, e eu prometi a mim mesma que, assim que ele voltasse ao hotel, eu terminaria com ele imediatamente. Esperei por horas, até que, finalmente, a porta do quarto se abriu e Mike entrou. Ele estava vestido, mas com o cabelo ainda molhado. Cadê a Vilma? Perguntei, furiosa. Ah, ele respondeu, casualmente. Ela não vem. Que bom, retruquei, virando de costas para ele e cruzando os braços. Ele se aproximou de mim e tentou me virar para ele, mas afastei o braço dele e continuei de costas. Ele suspirou profundamente e disse: Olha, percebi na hora como ela era horrível com você. Então levei ela ao riacho na esperança de que você voltasse para roubar as roupas dela, como ela fez com você quando eram crianças. Achei que estávamos na mesma sintonia, disse ele, enquanto eu o encarava, incrédula. Como eu poderia saber disso? Você nem me contou. Respondi. Obviamente, não percebi, ele disse. Mas agora não importa. Improvisei no final, então está tudo bem. Dizendo isso, ele foi em direção ao banheiro, tirando a camisa. Eu não entendia muito bem o que ele queria dizer com improvisei, então perguntei: O que você fez com a Vilma? Por que ela não veio com você? Ah, é que ela se afogou no riacho, respondeu ele, como se estivesse falando do clima. Que pena. Fiquei em silêncio por alguns segundos, até que perguntei, ainda confusa: O que você disse? Está falando sério? Ele se aproximou, me abraçou apertado e me deu um beijo apaixonado. Tentei perguntar mais, mas ele não me deixava terminar nenhuma frase, apenas me beijava, como se quisesse desviar minha atenção. Depois, mudou de assunto, falando sobre o que faríamos naquela noite. Na manhã seguinte, meu irmão mais velho me ligou com uma notícia. O corpo de Vilma tinha sido encontrado boiando no riacho, perto de uma plantação de porcos. Naquele momento, soube que Mike estava falando a verdade. Vilma, minha antiga melhor amiga,
que tinha transformado minha vida em um inferno, estava morta. E Mike? Bem, digamos que ele teve algo a ver com isso. Quando desliguei, ele perguntou o que havia acontecido. Ela está morta, respondi, ainda em choque, olhando para ele. Mike deu alguns passos até ficar com o rosto muito próximo ao meu e perguntou: Você está feliz? Eu deveria estar horrorizada, mas, em vez disso, senti um amor absoluto por ele. Apenas respondi: Sim, obrigada, e o beijei. Infelizmente, uma testemunha estava escondida entre os arbustos e viu o momento em que Mike afogou Vilma no riacho. Alguns dias depois, ele foi preso e acusado de homicídio premeditado. 2 anos se passaram desde então, e Mike ainda está preso, cumprindo uma sentença de 30 anos. Eu o acompanhei durante todo o processo até o ano passado e ainda mantenho contato com ele. Mas atualmente estou namorando outra pessoa e com planos de me casar. Realmente me arrependo do que aconteceu com Mike, não pela morte de Vilma, mas porque isso destruiu a vida dele. Afinal, eu não o obriguei a fazer nada, nem sequer pedi. Então, não me sinto culpada por isso. Alguns meses atrás, me mudei para uma nova cidade que fica a cerca de 1 hora de onde cresci. Mudei para uma casa bem legal em uma comunidade suburbana super tranquila, muito diferente do bairro barulhento onde passei minha infância. O que mais me surpreendeu sobre minha nova casa foi perceber que meu vizinho era um antigo amigo de infância, o Dean. Se você me perguntasse quem eu nunca imaginaria reencontrar, o Dean estaria no topo dessa lista. Quando éramos crianças, todos do bairro costumavam se reunir para jogar esportes, brincar de esconde-esconde e andar de bicicleta. O Dean era um dos meus melhores amigos naquela época. Crescemos no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando os videogames estavam começando a ganhar popularidade. Dean e eu éramos os únicos do grupo que realmente eram viciados neles. Passávamos horas jogando dentro de casa, embora também gostássemos de brincar ao ar livre. Lembro-me de muitas noites em que o Dean dormia na minha casa e ficávamos jogando até tarde. Esses foram tempos divertidos. Infelizmente, quando eu estava na 5ª série, o Dean e sua família se mudaram. Tentamos manter contato por algumas ligações, mas, aos poucos, fomos perdendo contato. Quando surgiu o MySpace, nos tornamos amigos por lá, mas ele já estava em outra vibe, e para mim o Dean se tornou apenas uma vaga lembrança. Com o Facebook, eu mal lembrava dele e nunca pensei em procurá-lo, até o dia em que percebi que meu vizinho de porta era ele. Loucura, não acha? Foi ótimo ver meu velho amigo de infância novamente. Fiquei bem surpreso ao saber que, depois de se mudar para a costa oeste, ele agora morava tão perto de onde crescemos. Perguntei por que ele decidiu voltar para essa região do país, e ele apenas disse que gostava mais da costa leste. Então, sugere sairmos para tomar umas cervejas e colocar o papo em dia. Ele concordou, e combinamos para aquela noite. O Dean chegou à minha casa algumas horas depois com 2 amigos, um cara chamado Frank e a namorada dele, Jane. Achei um pouco rude ele não me avisar que viria acompanhado. Não que isso me incomodasse tanto, mas não é legal ser convidado para a casa de alguém e aparecer lá com 2 pessoas desconhecidas sem avisar antes. Além disso, desde o início, achei o comportamento deles um pouco estranho. Assim que entraram, o Frank e a Jane começaram a agir de forma esquisita. Eles pareciam fascinados por tudo na minha sala, olhando ao redor como se estivessem fazendo um inventário mental de tudo na minha casa. Outra coisa que percebi foi que eles ficavam cochichando entre si, e isso me deixou desconfortável. Tentei mudar o clima e mencionei videogames para o Dean, perguntando se ele ainda jogava alguma coisa. O rosto dele mudou, e ele deu uma risada meio arrogante, dizendo: "Não, cara, eu parei com videogames quando tinha 12 anos. Isso é coisa de criança." Eu ri nervosamente, tentando entrar na brincadeira, e respondi que provavelmente não tinha recebido o memorando, porque, além de ainda jogar, eu trabalhava na indústria. Todos na sala riram de forma estranha, e, de repente, o clima mudou. Eles pareceram muito mais interessados no que eu fazia. O Frank começou a me bombardear de perguntas sobre meu computador, se eu o usava para trabalhar e se estava em um estúdio.
Expliquei que passava muito tempo trabalhando no meu computador desenvolvendo um jogo para uma empresa relativamente conhecida. Apesar da conversa fluir, percebi que o humor deles estava estranho. Quando eles foram embora, fiquei com uma sensação ruim, como se algo não estivesse certo. No dia seguinte, vi o Dean do lado de fora. Cumprimentei enquanto ia ao carro para resolver algumas coisas, e ele acenou de volta, mas parecia frustrado com algo. Passei o dia em casa e trabalhei no meu jogo até tarde da noite. Por volta das 2 da manhã, recebi um alerta no celular. Alguém estava na minha porta. Tenho uma câmera com sensor de movimento na entrada e uma campainha com vídeo, então fui conferir. Quando vi as imagens, não acreditei. Havia 3 pessoas na minha porta, todas usando máscaras de palhaço e moletons escuros com capuz, como fantasias de Halloween. Eles pareciam estar deliberando algo. 2 estavam na calçada e um estava bem na porta. O último virou de costas para a câmera e começou a esconder algo na cintura. Ampliei a imagem e vi exatamente o que era: uma arma. Meu coração disparou. Vi ele tentando girar a maçaneta várias vezes, mas, graças a Deus, estava trancada. Ele recuou alguns passos, como se estivesse pensando no próximo passo. Nesse momento, um dos comparsas viu a câmera e gritou algo para o líder, que se inclinou para olhar diretamente para ela. Apesar da máscara, não tive dúvidas, aquele cara era o Dean. E os outros 2 só podiam ser o Frank e a Jane. Fiquei apavorado, mas mantive a calma e liguei imediatamente para a polícia, enviando as imagens. Dean não apareceu na vizinhança por dias, provavelmente porque sabia que teria que se explicar. Mas isso não ajudou muito, porque, uma semana depois, ele foi preso. Descobri que ele era responsável por uma série de assaltos na região e que outras casas que invadiu tinham câmeras que o flagraram sem máscara. É triste ver como alguém que um dia foi tão próximo se perdeu em um mundo tão sombrio. Graças às câmeras de segurança, escapei de um grande problema. E, mesmo morando em um bairro que parece seguro, nunca se sabe. Não subestime a possibilidade de um roubo ou algo pior. E o mais importante, nunca confie cegamente em alguém que você não vê há anos. As pessoas mudam, algumas para melhor, outras, definitivamente para pior. Essa história começa quando eu estava no 5º ano, então eu tinha uns 10 anos na época. Eu era um pouco mais nova que os outros colegas, o que me fazia não me encaixar muito bem com eles. Então, sempre que saíamos para o recreio, eu levava um livro para me distrair. Eu tinha um cantinho favorito no pátio, um lugar tranquilo onde quase ninguém ia. Era um pedaço cheio de trevos e plantas altas, com um grande arbusto que criava um espaço entre ele e a cerca. Eu adorava sentar lá e ler ou fazer qualquer outra coisa. Era como um tipo de refúgio para mim. Um dia, quando fui até o meu cantinho e me ajeitei com as costas viradas para o arbusto, estava curtindo minha leitura quando ouvi um barulho vindo de trás de mim. Às vezes, esquilos e outros animais passavam por ali. Então não pensei muito a respeito. Mas então eu ouvi uma respiração pesada e senti algo puxando o meu cabelo. Assustada, balancei a cabeça achando que meu cabelo tinha ficado preso em um galho ou algo assim. Mas, para meu horror, percebi que havia um garoto curvado no espaço entre o arbusto e a cerca, espiando pelas folhas e tentando pegar meu cabelo. Naquele momento, fiz o que qualquer menina de 10 anos faria. Gritei alto e corri para a área onde estavam os professores. Eu era muito tímida na época, então não contei a ninguém o que aconteceu ali, mas depois disso, preferi ficar perto dos professores durante o recreio. Mais tarde, no ano letivo, fiz um amigo, que chamarei de Lucas. Lucas também era meio excluído. Quando fomos colocados no mesmo grupo de leitura, nos tornamos melhores amigos. Ele era muito legal, mas, sinceramente, algo nele não estava certo. Ele era muito grudento, nunca se afastava de mim e estava sempre procurando desculpas para me tocar e ficar muito perto de mim. Mesmo eu não tendo outros amigos por perto, isso me deixava realmente desconfortável. Um dia, quando estávamos mais ou menos na metade do curso, Lucas me confessou que gostava de mim e eu não sabia como reagir a isso. Então, fiquei em silêncio. Aparentemente, ele interpretou o meu silêncio como "eu também gosto de você" ou algo assim. Mais tarde naquela noite,
Ele me ligou em casa. Minha mãe me entregou o telefone dizendo que um amigo queria falar comigo. Então decidi subir para o meu quarto para não atrapalhar meus pais, que estavam assistindo TV. Quando atendi, não tive nem tempo de dizer alô antes que ele começasse a falar coisas muito estranhas. Como: o que você acha de a gente dar nomes para os nossos filhos? Onde você quer que a gente se case? Você quer que a gente tenha um nome combinado, igual às estrelas de Hollywood? Eu fiquei muito confusa e sobrecarregada, já que, como eu disse, eu era tímida e não sabia como lidar com aquilo. Então simplesmente desliguei na cara dele. Quando chegamos ao ensino médio, Lucas soltou uma dessas frases estranhas do tipo: vamos fugir e começar uma família. O que seria perturbador para qualquer pessoa. Mas eu só tinha 10 anos na época e ele tinha cerca de 11 ou 12. Então fiquei realmente sobrecarregada com as perguntas e comentários estranhos dele. Por isso, decidi me afastar dele. Ele me deixava desconfortável e isso me fez querer ficar longe. Mas, não importava o que eu fizesse, ele sempre ficava me olhando e ficando perto de mim, o que era extremamente desconfortável e eu não gostava nada disso. Eventualmente, chegamos ao fim do ano letivo. Durante as férias, não tive mais contato com ele. Quando começamos o ano letivo seguinte, o 6º ano, eu estava enfrentando um grande problema com o bullying. A situação ficou tão grave que meu pai decidiu que não iria esperar até o próximo ano letivo e que nós mudaríamos de escola na segunda-feira seguinte. Entrar nessa nova escola foi um alívio para mim. De lá, meus pais me deram meu primeiro celular. Claro, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Clara, que se tornou minha melhor amiga durante as férias, depois do Lucas. Ela também estava estudando na minha escola antiga, mas morava perto de casa. E foi durante as férias de verão que nós nos aproximamos. O que aconteceu é que eu liguei para contar a ela que agora eu tinha um celular e ela ficou super empolgada, porque agora poderíamos sempre estar em contato. Alguns meses se passaram. Uma noite, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Quando atendi, congelei ao ouvir a voz do Lucas. Eu me lembro claramente do que ele disse. Oi, amor, eu senti tanto a sua falta. Porque você me deixou. Sem pensar, desliguei. Bloqueei o número e liguei para a Clara, que era a única da minha escola antiga com o meu novo número. Acontece que, depois da aula, Lucas fez Clara deixar ele usar o celular dela porque ele tinha esquecido o dele. Ela, sendo muito legal, mas um pouco ingênua, não percebeu que algo estranho estava acontecendo. Mas, depois, ela notou que ele estava demorando e escrevendo algo no braço dele. Clara me contou que, quando percebeu isso, tirou o celular dele. Ao ver ele em pânico, percebeu que ele tinha aberto o meu contato. Eu entrei em pânico quando Clara me contou isso, mas me senti segura porque já tinha bloqueado ele. Mesmo assim, isso não o impediu. Toda semana ele me ligava de um número diferente, deixando cerca de 10 mensagens cada vez. Cada vez que eu bloqueava um número, ele conseguia ligar de outro. Quando finalmente compraram outro celular para mim, as ligações pararam e eu consegui finalmente esquecer dele. No entanto, no primeiro ano do ensino médio, encontrei alguns amigos da minha antiga escola. De repente, me lembrei do Lucas. Perguntei a um deles, o Terry, se ele sabia o que tinha acontecido com ele. Segundo Terry, ele tinha sido expulso da escola. Os professores o pegaram várias vezes cheirando e tocando o cabelo das meninas, tentando se infiltrar no vestiário e escrevendo coisas super estranhas sobre ele e outras meninas da turma. Quando ouvi isso, senti uma sensação estranha, como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Lembrei claramente do garoto escondido no arbusto e percebi que a situação de Lucas era muito mais séria do que eu havia imaginado. Felizmente, alguns meses depois, soube que ele e a família dele tinham se mudado para outra cidade e isso foi um grande alívio para mim. Desde então, não o vi mais, até hoje. Era uma vez, nos anos 1980, quando minha mãe era adolescente no ensino médio, ela e sua irmã cresceram em uma fazenda isolada no interior da Flórida Central, um lugar bem afastado naquela época. Hoje, está mais urbanizado, mas antigamente só havia mato e campos ao redor. A tia e os primos moravam em outra casa na mesma propriedade, então, elas não estavam completamente sozinhas. No entanto, para chegar na casa deles, era necessário um longo tempo de carro.
provavelmente cortando uma estrada de terra. Meu avô era o treinador do time de futebol da escola da cidade, e minha mãe e sua irmã eram as líderes de torcida. Nas sextas-feiras, era quase uma tradição irem apoiar a família, já que seus primos também estudavam na mesma escola. E eu não sei o que havia de errado com eles, mas não havia um plano mais empolgante naquela cidade pequena numa noite de sexta-feira. O vovô quase sempre chegava ao jogo antes de todo mundo porque era o treinador. Mas, em uma sexta-feira específica, minha mãe se sentiu mal durante o dia. À noite, nem tinha vontade de ir. Então, disse ao meu avô que ficaria em casa para descansar. Minha avó fez um jantar para ela. Depois, a família, incluindo a tia e o tio, foi ao jogo. Assim, minha mãe ficou sozinha em casa, que, por sinal, acabamos vendendo quando eu era bem jovem. Então minhas memórias dessa propriedade são um tanto vagas. A única coisa que lembro é que a casa ficava bem assustadora à noite, mesmo com gente por perto. Então não consigo nem imaginar como deve ter sido aterrorizante para minha mãe estar sozinha lá. Ela foi para a cama logo depois que os outros saíram, mas não demorou muito para ela perceber que precisava avisar sua treinadora sobre sua ausência naquela noite. Lembre-se de que estamos nos anos 1980, então não havia celulares. Ela teve que se levantar e caminhar até a cozinha para usar o telefone fixo da casa, sentindo-se cada vez mais desconfortável enquanto passava pela casa. Aquela sensação de que algo não estava certo, a intuição de que podia estar em perigo começou a apertar seu estômago. Já estava escurecendo lá fora e não havia muitas luzes acesas na casa, o que deixava o clima ainda mais tenso. E algo muito importante, o telefone na casa dos meus avós tinha um fio muito mais longo do que o normal na época. Minha mãe me conta que o fio era tão longo que ela podia andar pela casa sem problema. Podia puxar o telefone da cozinha e levar para outros cômodos, como a sala de estar, o corredor e até o quarto dos meus avós, que ficava ao lado. Meu avô sempre tinha uma espingarda pendurada na parede, pronta para ser usada em caso de emergência. Não sei se é o modo mais seguro de viver, mas, se você está no meio do mato, é uma boa ideia estar preparado, certo? Ele sempre dizia aos filhos para não tocarem na espingarda, a menos que estivessem em perigo real. Minha mãe levava isso muito a sério e nunca pensou em ir perto daquela arma. Justamente quando ela estava na cozinha, ela discou o número da treinadora para avisar que estava doente. Elas conversaram por alguns minutos até que, de repente, minha mãe começou a ouvir barulhos estranhos vindo do quarto dos avós. Com o coração acelerado, ela contou à treinadora que estava ouvindo algo e rapidamente pegou a espingarda na parede. Ela estava com o telefone na orelha, se sentindo meio boba por estar com medo, mas decidiu abrir a porta do quarto dos meus avós. O que ela viu fez ela deixar o telefone cair no chão, chocada. Ao entrar no quarto, minha mãe percebeu que a janela estava completamente aberta e havia um homem enorme com uma perna sobre o peitoril da janela e a outra ainda do lado de fora, como se fosse entrar. A situação era tão estranha que o homem ficou ali parado, no meio do caminho, como se não tivesse imaginado que alguém estivesse em casa. Eles se encararam por uns 5 segundos, minha mãe paralisada no batente da porta, com o telefone na orelha e a espingarda nas mãos, e ele parado na janela, os dois sem saber o que fazer. Minha pobre mãe, apavorada, finalmente conseguiu reunir coragem e falou, com a voz baixa, quase gaguejando, "Eu tenho uma arma. Se você não sair agora, eu vou atirar." O homem parecia questionar se ela estava brincando. Depois do que pareceu uma eternidade, eles se encarando, o homem rapidamente balançou a outra perna e avançou, como se fosse atacá-la. Minha mãe, aterrorizada, com a mão tremendo, disparou a espingarda e o atingiu no ombro. O impacto foi tão forte que minha mãe foi derrubada no chão, e o homem foi arremessado para fora da janela. Quando ela olhou para a janela, viu sangue espalhado por toda a moldura. Tremendo e chorando, ela pegou o telefone novamente e pediu à treinadora para chamar a polícia. Caminhou até a janela, ainda tremendo, esperando ver o corpo do homem do outro lado. Mas, para sua surpresa, viu o homem correndo, segurando o ombro machucado, atravessando o quintal e desaparecendo na mata atrás de sua casa. Lembre-se, ela o havia baleado no ombro com uma espingarda, não com um revólver de brinquedo.
e o cara simplesmente se levantou como se nada tivesse acontecido e correu para a mata. Não sei exatamente a ordem do que aconteceu a seguir, mas, eventualmente, a polícia chegou. Meus avós, preocupados, voltaram para casa logo depois, e ainda havia policiais lá investigando. A parte mais estranha de tudo foi que o homem deixou um rastro de sangue enquanto fugia, um rastro que levava para a mata. A polícia seguiu o rastro. Alguns dias depois, descobriram quem era. O homem que tentou invadir a casa dos meus avós naquela noite era um tal de John Walker, um ex-colega de trabalho do meu avô, um homem de seus 30 anos, que mais tarde descobriram estar envolvido em outros furtos na região. Meu avô ficou muito chocado e bastante surpreso, pois esse homem e ele haviam sido muito amigos no passado, mas parece que o cara começou a ter problemas com alcoolismo e vício em jogos, o que levou à perda do emprego e ao envolvimento com crimes. Definitivamente, amigos que conhecem más intenções são os piores de se ter. Eu tinha um amigo, vamos chamá-lo de Tom, que era obcecado pelo paranormal. Na verdade, fui eu quem o introduziu nesse mundo. Ambos compartilhávamos o gosto pelo estranho e pelo bizarro, então pensei que ele poderia gostar de conversar sobre isso. Mas ele acabou se aprofundando tanto que não falava sobre mais nada. Ele até interrompia conversas para voltar ao assunto paranormal. Um pouco irritante, mas entendi que às vezes as pessoas ficam tão empolgadas com algo que só querem falar sobre aquilo. O Tom não tinha um grupo muito grande de amigos e sua depressão, junto com a forma como ele era, o mantinha em um círculo bem fechado. Ele também não teve muita sorte com as garotas, então o mundo dele era bem limitado. Mesmo assim, eu sempre gostei de passar tempo com ele, então tentava ser um bom amigo. Não queria ignorá-lo só porque ele estava ficando um pouco estranho. No geral, ele era um cara normal. A gente conversava e jogava PlayStation de vez em quando. Às vezes íamos ao cinema com a minha namorada. Às vezes, ficávamos no parque ou íamos nadar. Coisas típicas. A gente se divertia bastante. Mas as coisas começaram a mudar quando o Tom começou a fumar DMT. Pessoalmente, eu acho que os psicodélicos podem te dar insights profundos, mas você precisa ter respeito por eles. Mas o Tom mergulhou de cabeça. Ele se envolveu tanto que, depois de fazer algumas pesquisas, começou a fumar várias vezes ao dia. Para quem não sabe, fumar DMT é como ser teletransportado para um mundo paralelo. Você e seu corpo deixam de existir e você simplesmente explora uma realidade alternativa, parecida com um sonho. Minha única experiência com essa substância me fez ver um pterodátilo em um caleidoscópio de loucura. Agora imagine o que isso faz com uma pessoa que fuma mais de 30 vezes por dia. Como você pode imaginar, depois desse bombardeio alucinógeno, meu amigo não estava no seu melhor estado mental. Ele começou a me contar umas coisas muito estranhas, como se fosse a reencarnação de Tutankhamon, e dizia que via hieróglifos egípcios por toda a parte na sua vida diária. Ele disse que conversava com entidades no seu quarto, mesmo quando não estava fumando DMT. Óbvio que isso me preocupou muito e eu disse a ele que precisava fazer uma grande pausa nas drogas por um tempo para se reconectar com a realidade. Eu ainda estava passando tempo com ele porque eu precisava de ajuda. Como mencionei antes, não tinha muitos amigos para contar. Além disso, ele era a ovelha negra da família e sabia que sua família não o apoiava. Eu era muito próximo do irmão mais novo dele, então decidi mandar uma mensagem para ele no Facebook, contando minhas preocupações. Pedi para ele conversar com o Tom sobre a possibilidade dele procurar ajuda profissional, porque as coisas estavam ficando insustentáveis. Não sei se ele realmente levou minhas mensagens a sério, já que nós não nos conhecíamos muito bem e ele era pelo menos 6 anos mais novo que a gente. Talvez ele não tenha entendido o quão sério tudo estava ficando. Enfim, chegamos ao ponto onde as coisas ficaram realmente feias. A minha namorada tinha planejado passar um tempo no parque com o Tom. Eu não queria ir, de verdade. Sentia que precisava de um tempo longe das conversas loucas dele, mas minha namorada insistiu que não seria tão ruim, então decidimos ir. Quando chegamos, lá estava o Tom, como sempre, falando sobre o Egito e deuses que só ele conhecia. Ele também tinha uma faca de caça grande que ficava mexendo durante a nossa caminhada. Ele disse que usava a faca para fazer magia cerimonial e que ela o ajudava a afastar pensamentos negativos.
começou a me deixar muito desconfortável. Ele estava fazendo gestos com a faca, como se estivesse fingindo se esfaquear enquanto ainda falava com a gente. Acho que tanto eu quanto minha namorada ficamos bem nervosos, sem saber o que fazer. Tentei mudar de assunto para distraí-lo, mas ele continuava com o ritual. Como estávamos em uma trilha no parque, não podíamos simplesmente nos despedir. Precisávamos caminhar até o carro e deixá-lo lá. A atmosfera estava tensa e eu só queria sair dali, se fosse possível. O Tom nunca foi violento, mas nos últimos meses seu estado mental estava em queda livre. Francamente, ninguém sabia o que ele poderia fazer. Depois dessa caminhada desconfortável, minha namorada teve a ideia brilhante de irmos almoçar. Eu estava tentando demonstrar, sem dizer diretamente, que não queria passar mais tempo com o Tom. Mas não sei se ela não entendeu ou simplesmente ignorou a minha linguagem corporal. Por quê? No final das contas, acabei indo para o carro, ela no banco do passageiro e nosso amigo estranho no banco de trás. Enquanto atravessávamos uma área movimentada da cidade, cheia de lojas e restaurantes, ouvi o som de um cinto se desapertando e de um zíper se abrindo, seguido de um som familiar. Respirei fundo e pedi a Deus para que não fosse o que eu estava pensando, mas então, pelo canto do olho, minhas piores suspeitas foram confirmadas. O Tom, bom, vamos apenas dizer que ele estava sendo afetuoso consigo mesmo no banco de trás, com as calças para baixo e tudo. Comecei a sentir um nó no estômago e toda a ansiedade que eu estava acumulando durante o dia veio de uma vez. Eu estava tentando não tremer enquanto dirigia no trânsito. Sério, minha mente ficou em branco. Tudo o que eu conseguia pensar era na faca enorme que eu tinha no bolso e que agora estava completamente fora da minha cabeça. Eu estava com medo de confrontá-lo. Não sabia qual reação ele teria. O mais louco de tudo é que minha namorada não percebeu nada e continuava conversando sobre coisas que eu não estava nem ouvindo. Meus pensamentos estavam todos focados em como dirigir e agir como se eu não soubesse o que estava acontecendo atrás de mim. Finalmente, chegamos ao restaurante e minha namorada correu para pegar a comida. Fiquei sozinho no carro com o Tom, tentando fingir que estava mexendo no meu celular, mesmo sabendo que estava ouvindo cada movimento que ele fazia. Não conversamos nada. Quando minha namorada voltou, eu reclamei que estava cansado, que o dia foi longo e que era melhor a gente ir embora. Então, entramos no carro com o nosso amigo e dirigi de volta até o estacionamento do parque, onde o carro dela estava estacionado. Avisei ao Tom que havíamos chegado, mas ele não saiu imediatamente. Ele apenas ficou lá sentado. E eu estava começando a ficar desconfortável e perder a paciência. Então, de forma rude, pedi para ele sair do meu carro e ir embora. Finalmente, ele saiu, mas em vez de ir para o carro dele, ele foi até o lado do passageiro, onde minha namorada estava. Nesse momento, fiquei apavorado porque vi que, antes de sair, ele tirou uma arma de uma bolsa que ele tinha no banco. Não sei o que aconteceu na minha cabeça naquele momento, mas eu fiquei tão furioso que saí do carro e fui direto até ele. Estava a cerca de 1 metro de distância e pude ver que era uma pistola 9mm carregada. Fiquei perguntando o tempo todo o que diabos ele estava fazendo, porque era tudo o que eu conseguia pensar na hora. Pedi para ele entrar no carro e ir embora, mas ele não disse nada. Ele só estava chorando e com um olhar selvagem nos olhos, o que me deixou ainda mais inquieto. Por algum motivo, o Tom finalmente me ouviu, entrou no carro e foi embora. Eu disse à minha namorada que nunca mais íamos sair com aquele cara e que eu realmente não queria falar com ele de novo. Então ignorei qualquer tentativa de contato que ele fez. Alguns meses se passaram. De vez em quando, ele me mandava mensagens no Facebook ou por SMS dizendo coisas sem sentido, que eu, claro, ignorei. Acontece que ele se mudou para Illinois, perto de Chicago. Não faço ideia do motivo, mas parece que ele tinha um amigo lá, ou um membro da família, ou uma ex-namorada. Para ser honesto, eu não sabia o que estava acontecendo na vida dele. Talvez ele estivesse tentando mudar de vida e recomeçar. Eu achei melhor cortar completamente os laços e deixar que ele se ajeitasse como pudesse. Eu definitivamente não queria manter nenhuma amizade com ele e estava claro que ele precisava de ajuda que eu não podia oferecer. Mas, um dia, eu meio que tive uma sensação e decidi falar com o irmão dele para contar que o cara tinha uma arma e que talvez eu precisasse tirá-la dele.
Ele ficou preocupado e me agradeceu por contar. De alguma forma, o irmão conseguiu tirar a arma dele, mas, no final, isso não adiantou muito. Uma noite, por volta da 1 da manhã, fui acordado por uma ligação de um cara dizendo ser um detetive de uma cidadezinha de Illinois. Meu coração caiu quando ouvi Illinois, porque eu só conhecia uma pessoa lá, e claro que era o Tom. Suor frio me tomou e eu perguntei o que tinha acontecido. Aparentemente, meu velho amigo havia esfaqueado alguém em um museu egípcio local, perto de Chicago, e estava preso. Ele tinha dito que estava tentando realizar um ritual de sacrifício com o pedreiro que trabalhava lá, mas a vítima sobreviveu. Claro que, para mim, essa história parecia muito surreal. Eu ainda não entendo por que o Tom fez aquilo ou como foi parar naquele lugar. Mas o fato é que o velho amigo com quem eu passava o tempo todo agora estava preso e com um futuro sombrio pela frente.